Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre Outubro Astrológico, um mês que está tinindo, fervente, um daqueles meses que dividem o antes e o depois da história. Então, a gente tem, ao longo de 2022, alguns meses cruciais. No primeiro semestre foram fevereiro, março, abril e maio também. Fevereiro e março, porque a gente teve aquela conjunção muito potente de Vênus, Marte e Plutão, no fim de Capricórnio, depois Vênus e Marte no início de Aquário. Abril, nós tivemos a conjunção de Júpiter a Netuno e ainda tivemos a abertura da primeira temporada de eclipses do ano. Maio, a gente também teve eclipse. Então, esses quatro meses aí do primeiro semestre foram muito potentes, revolucionários. Agora, no segundo semestre, os 2 meses mais importantes são exatamente outubro e novembro. Então, a gente está num período aí bastante intenso, bastante importante para o mundo todo. Isso não é só para o Brasil. E ainda, isso é tão intenso que é um daqueles meses que a gente vai ter a sensação de que não acaba nunca, né? 31 dias que a gente vai ter a sensação de que são 100 dias. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos movimentos astrológicos, muitos movimentos no céu, tornando tudo isso mais intensificado e trazendo alguns desfechos bastante dramáticos. Antes de a gente falar disso mais de perto, de a gente entrar nos detalhes de tudo isso, eu vou dar aquele recado básico. Em primeiro lugar, para você que já me segue por aqui, que já é assinante desse canal, muito obrigada. Agradeço muitíssimo o carinho da sua escuta, a sua companhia muito agradável por aqui. Obrigada realmente. E vou pedir para você mandar o link desse vídeo para todo mundo que você sabe que curte astrologia de qualidade. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, porque recebeu um link de alguém que se importa com você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. E se você gostar do conteúdo que você vir por aqui, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações para você saber sempre que houver novidade. E para todo mundo que está aí do outro lado, já vou pedir, deixa a sua curtida, deixa o seu like, para esse conteúdo ganhar relevância e chegar a mais pessoas. Ok? De novo, bem-vindas e bem-vindos. Vamos falar então do mês de outubro? Maria Eunice, por que que esse mês está assim tão dramático? Por que que esse mês está assim tão tenso e tão intenso? Vamos lá. Eu até vou fazer a análise do mês de uma maneira ligeiramente diferente, porque normalmente eu vou falando das coisas na ordem cronológica, conforme elas vão acontecendo ao longo do mês. Mas, neste caso, a gente tem alguns acontecimentos que se destacam tanto que, na verdade, eu vou falar desses acontecimentos mais destacados antes de eu falar da ordem cronológica em que os movimentos astrológicos vão se dar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou enumerar o que torna esse mês tão especial e tão importante. Vamos lá? Anota aí. Em primeiro lugar, você já sabe, acertou, a onipresença da quadratura Saturno-Urano, da qual eu já venho falando há muito tempo, desde 2020, e nos últimos meses eu falo disso toda semana. Toda semana, porque toda semana ela está sendo ativada. No mês de outubro, é a última vez que a gente tem essa quadratura sendo muito realçada. Embora ela não fique exata tecnicamente, eles não fazem o aspecto no mesmo minuto, porém,
eles fazem esse aspecto a menos de 1 grau, ou seja, na astrologia, o aspecto está exato. Outubro é o último mês em que esta quadratura está tão intensificada. Em novembro, ela ainda está muito próxima, mas eles já começam a se afastar. Então, primeira coisa é a quadratura Saturno-Urano. Voltamos a ela já já. Segunda coisa importantíssima é que nós temos 3 planetas voltando ao movimento direto. Mercúrio, em primeiro lugar. Mercúrio, que a gente sabe fica retrógrado cerca de 3 vezes por ano, por 3 semanas. Mercúrio volta ao movimento direto no início de outubro, no momento crítico, no momento crucial para o Brasil. Além de Mercúrio, também voltam ao movimento direto Plutão e Saturno. Então, a gente tem Mercúrio, Plutão e Saturno voltando ao movimento direto. Isso também modifica muito a energia e o ritmo das coisas. É uma grande mudança nos céus. Além dessa mudança de planetas retrógrados voltando ao movimento direto, em outubro nós temos começando a segunda temporada de eclipses do ano, com o eclipse solar parcial acontecendo a 2 de Escorpião, no dia 25 de outubro. Este eclipse é seguido por um eclipse lunar total no dia 8 de novembro. Mas, com eclipses, a gente já começa a sentir e a perceber a intensificação da energia e dos acontecimentos, pelo menos 3 semanas antes. Então, o eclipse é no dia 25 de outubro. Por isso, 3 semanas antes, você já sabe, começo de outubro o negócio já está valendo, então vamos nos preparar. Outro acontecimento importantíssimo é o planeta Marte, planeta da assertividade, autoafirmação, impulso sexual, agressividade e planeta do impulso, da ação, da energia executiva. Marte entra em movimento retrógrado no dia 30 de outubro. Ah, Marionice, mas é só no dia 30, já no final do mês. Pois é, acontece que Marte vai desacelerando o seu movimento algumas semanas antes. Então, muito antes de ele de fato ficar retrógrado, a gente já vai ter esse Marte causando. Já vai ter esse Marte num clima mais belicoso do que o normal, especialmente porque Marte entra em retrogradação em quadratura a Netuno, um planeta dificílimo de se lidar, especialmente para Marte. Por quê? Porque Marte é um planeta egóico, é o planeta que nos habilita a dizer eu quero, eu faço. E Netuno é o menos egóico de todos os planetas. Netuno nega o ego, a individualidade. Então, sempre que Marte está em tensão com Netuno, você já viu, a confusão está instalada. A gente volta já já a isso. Outro acontecimento importantíssimo que você provavelmente não vai ouvir em nenhum outro lugar por aí, ou vai ouvir muito pouco, é que, e esse aqui é um acontecimento muito positivo, muito bacana, é que no dia 22 de outubro, nós vamos ter a conjunção superior de Vênus ao Sol. O que é a conjunção superior? Os planetas interiores, quer dizer, que estão entre a órbita da Terra e o Sol, que são Mercúrio e Vênus, eles fazem 2 tipos de conjunção ao Sol. Aliás, esses 2 planetas, eles nunca se afastam muito do Sol. Mercúrio, por exemplo, nunca vai além de 28 graus de distância do Sol. Então, Mercúrio ou está, sempre em qualquer mapa astrológico, Mercúrio ou está no mesmo signo do Sol, ou está no signo anterior, ou está no signo posterior. Nunca mais que 28 graus. Então, Mercúrio
o único aspecto que Mercúrio pode fazer ao Sol é a conjunção. Vênus se afasta um pouquinho mais. Vênus vai além de uns 40 graus, até uns 45. Então, no caso de Vênus, Vênus pode fazer conjunção, que é quando eles estão na mesma longitude, um semissextil, que é uma distância de 30 graus, ou uma semiquadratura, que é uma distância de 45 graus. Mas esses planetas nunca vão além dessa distância do Sol, o que indica que eles estão muito próximos da nossa consciência individual. Aí, a conjunção é sempre o aspecto mais importante de qualquer ciclo, né? A conjunção é sempre o aspecto mais importante da relação entre quaisquer dois astros. No caso desses dois planetas interiores, Mercúrio e Vênus, eles fazem, então, dois tipos de conjunção diferentes. Perdão. A conjunção interior, que ocorre quando esses dois astros estão retrógrados. Essa conjunção ela é muito importante, porque ela ocorre na fase de retrogradação e ela indica um início de ciclo muito introspectivo, é um momento de grande introspecção, em que a gente olha muito mais para as questões internas. E essa conjunção, nessa conjunção interior, o planeta se localiza entre o Sol e a Terra. Por isso a gente diz interior. Já na conjunção superior, o outro tipo de conjunção que esses dois planetas podem fazer ao Sol, na conjunção superior acontece o contrário. A Terra fica entre o planeta e o Sol. A conjunção superior necessariamente acontece com o planeta em movimento direto. Então, ela possivelmente representa uma capacidade maior de nós assimilarmos conscientemente os significados que a conjunção representa. Ok? Rápida introdução. Porém, e o que tem de especial sobre essa conjunção que Vênus vai fazer ao Sol? Vênus tem um ciclo de retrogradação extremamente peculiar. É o planeta que menos fica retrógrado no nosso sistema solar. Apenas cerca de 5% dos mapas astrológicos tem Vênus retrógrado, porque Vênus fica retrógrado por cerca de 40 dias, às vezes quase 45 dias, a cada 18, 19 meses. Então, é o planeta que menos fica retrógrado. Daí, o seu ciclo ser bastante raro. Num período de 8 anos, Vênus retrograda 5 vezes. E quando você faz um traçado ao redor do zodíaco, dos pontos onde Vênus retrogradou, você tem a forma de um pentagrama, de uma estrela de 5 pontas. O que tem de especial nesse pentagrama? É que Vênus vai sempre retrogradar por um determinado número de décadas nos mesmos signos. Então, ao longo de muitas décadas, ela vai retrogradar pelos mesmos signos. E essa estrela de 5 pontas vai se repetindo ao longo desse tempo. E se cria na astrologia o que se chama de ponta estelar de Vênus. A ponta estelar de Vênus é exatamente o ponto aonde Vênus faz a conjunção ao Sol, superior ou inferior. O que também tem de muito interessante sobre isso é que ela, como eu disse, esse ciclo de Vênus
a conjunção superior com ela direta ou inferior com ela retrógrada, leva décadas acontecendo nos mesmos signos, formando esse traçado do pentagrama. O que temos de especial acontecendo em outubro é que é a primeira vez em 150 anos que Vênus vai fazer uma conjunção ao Sol no signo de Libra. 150 anos. A última vez, o último período que tivemos conjunções de Vênus e Sol no signo de Libra, ou seja, a última vez que tivemos uma ponta estelar de Vênus em Libra foi lá entre 1771 e 1880. Ou seja, a ponta estelar de Vênus, ela leva aproximadamente 100 anos, entre 100 e 110 anos, acontecendo no mesmo signo. Tivemos o ciclo de ponta estelar de Vênus em Libra entre 1771 e 1880, há 150 anos atrás. Ela fica mais ou menos, como eu já disse, aproximadamente 100 anos acontecendo num signo. Quando ela sai deste signo, ela fica mais ou menos 150 anos sem voltar para este signo. Por isso, a ponta estelar de Vênus acontecendo num determinado signo é algo muito marcante, é algo muito importante e também diferencia, distingue as gerações. É um daqueles movimentos na astrologia que distingue gerações. E a gente pode rastrear isso depois. Inclusive, na astrologia natal, a ponta estelar de Vênus é muito importante e revela muito sobre o nosso padrão relacional, sobre a maneira como lidamos com os temas venusianos, sobre a maneira como nos relacionamos. Isso aqui também não é algo que você escuta sempre por aí, tá bom? Atualmente, o planeta Vênus está retrogradando pelos signos de Gêmeos, Leão, Escorpião, Capricórnio e Áries. Lembra que são 5 pontos? Então, as conjunções interiores ou inferiores de Vênus ao Sol estão acontecendo nesses signos. Consequentemente, a conjunção superior geralmente ocorre nos signos opostos. E o que acontece agora é que essa ponta estelar de Vênus, que vinha acontecendo em Escorpião, porque esse movimento se dá retrógrado, vai gradativamente mudar para Libra. Isso é uma mudança muito significativa na tônica das nossas relações. E considerando que Libra é um signo de dignidade de Vênus, esse é um movimento bastante positivo daqui para frente. Nós vamos voltar a falar mais disso. Eu vou fazer outro vídeo nas próximas semanas especificamente sobre esse assunto, porque ele, de fato, é instigante, ele é muito importante, é um assunto que me anima muito, que eu ainda estou pesquisando também. Então, em outubro, no dia 22, nós vamos ter a conjunção superior de Vênus ao Sol, a 29 de Libra. Se você tem planetas no final de Libra, você pode se beneficiar bastante dessa conjunção. É tão interessante que Vênus e o Sol ingressam em Escorpião juntos, quase na mesma hora, no dia 23. Então, vamos ficar de olho nisso. Esse é um dos acontecimentos mais importantes do mês de outubro.
e um dos mais positivos, por isso a gente vai ficar de olho, tá bom? E além de tudo isso, então, só para a gente retomar, né, os acontecimentos mais importantes desse mês. Além de todos esses acontecimentos astrológicos, perdão, me perdi um pouco, além desses acontecimentos astrológicos, é óbvio que aqui no Brasil nós temos o período eleitoral. Nós temos eleições acontecendo no dia 2 de outubro e, se houver segundo turno, no dia 30 de outubro. O que também é muito peculiar a respeito dessas eleições é que, no primeiro e no segundo turno, se houver, nós teremos essas eleições ocorrendo num dia de planetas estacionários. Isso também é muito significativo. Inspira cuidados, né? Inspira uma atenção maior, porque um planeta retrógrado ele está com seus temas muito realçados. Bom, já falei da ponta estelar de Vênus, da conjunção superior de Vênus ao Sol, que é um dos movimentos mais importantes do mês de outubro, um dos movimentos mais positivos também. Estou esperando muito por isso. Agora, vamos olhar um pouco mais de perto os outros movimentos mais significativos. Como já disse, a quadratura Saturno-Urano. Essa quadratura é uma quadratura decrescente do ciclo que começou em 1988 em Sagitário. A quadratura decrescente, ela tem uma tônica meio desesperada, né? O ciclo está terminando e dá uma coisa meio otudonada. A gente pode adotar medidas desesperadas, medidas um pouco treslocadas. A quadratura Saturno-Urano está muito associada com crises sociais, econômicas, políticas, geopolíticas. Às vezes se associa, inclusive, com cataclismos e, de um modo geral, crises, onde as sociedades se modificam. Esta quadratura ela está ativa desde o ano de 2020. Em 2020, Saturno entrou em Aquário, chegou até o grau 2, depois retrocedeu para Capricórnio. Naquele período, Urano estava transitando ali por volta do grau 5 de Touro. Então, eles chegaram muito próximos, a cerca de 3 graus do aspecto exato. Mas, como você sabe, em 2020, além da pandemia, nós estávamos dando atenção principalmente para Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, a tríplice conjunção. Então, a quadratura Saturno-Urano meio que ficou ali no background. Em 2021, como sabemos, esses dois planetas fizeram 3 quadraturas exatas ao longo do ano, que foi um momento bastante crítico também. Nós esperávamos que 2021 a gente já começasse a se recuperar, ingênuos que fomos, inclusive nós astrólogos, não é? E essa quadratura botou todo mundo no chinelo. Agora, em 2022, que mais uma vez esperávamos que as coisas já começassem a ser retomadas, de novo, essa quadratura foi o principal movimento astrológico que deu a tônica do ano, essa tônica de crise, de embates, de medidas desesperadas, como a gente tem vivido até aqui. Agora, o que é interessante é que em 2022, aqui nesse segundo semestre, o momento mais crítico dessa quadratura é exatamente o mês de outubro. Porque é em outubro que esses dois planetas chegam mais perto de fazer o aspecto exato. E isso acontece entre os dias 1º e 10 de outubro. Eles vão ficar esses 10 dias numa dança muito próxima, em que eles vão estar, ao longo dos 10 dias, apenas a 38 minutos de distância. 38 minutos não é medida de tempo aqui, é medida de distância. Minutos aqui é a subdivisão de grau.
Então, 38 minutos é cerca de meio grau de distância. Ou seja, eles vão estar muito próximos nessa briga épica. Dois planetas arqui-inimigos que representam princípios antagônicos. Já falei muito, o velho e o novo. Estabilidade versus instabilidade. Controle versus descontrole, caos. Tradição versus progresso. Tudo isso colidindo num choque épico, como a gente diz sempre internamente e também no mundo fora de nós. Agora, em outubro, é o momento de maior tensão, é o momento onde a pressão atinge o ponto máximo entre esses dois planetas ao longo de 2022. Só isso já seria suficiente para tornar esse mês incendiário. Porém, junto com tudo isso, tem outras coisas acontecendo, como a gente já falou. Essa quadratura, como eu disse, é a quadratura decrescente do ciclo que começou lá em 1988. Lembra? Se você não era nascido, você estudou história, com certeza. E lá, em 1988, fim da década de 80, esses últimos anos a gente estava ali preparando todos os acontecimentos que se desdobraram depois entre 89 e a primeira parte da década de 90. Já falei muitas vezes também, né? Queda do Muro de Berlim em 1989, dissolução da União Soviética, o fim da Guerra Fria e vários outros acontecimentos. Então, essa quadratura atual, ela também ela vai mexer com todos esses assuntos, porque esse ciclo começou lá naquele contexto. Daí, o que a gente tem acontecendo? Guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia anunciou nesta semana a anexação de territórios ucranianos. Esse conflito, ao invés de arrefecer, está recrudescendo, está se tornando mais intensificado. Então, mês de outubro é um mês crítico também para este conflito, que pode escalar ainda mais, que pode contaminar outros países, e a gente não sabe ainda quais serão os resultados. É tudo muito imprevisível, porque sempre que o Urano está envolvido, a imprevisibilidade é uma das marcas mais significativas. Então, Saturno-Urano é o principal movimento desse mês de outubro. Mas aí a gente também tem Mercúrio voltando ao movimento direto no dia 2 de outubro, dia de eleições no Brasil. Ele fica estacionário no dia 2, isso é ótimo, porque é estacionário direto. Porém, ele está estacionário em oposição a Netuno. Mercúrio em Vênus, perdão, Mercúrio em Virgem. Mercúrio estacionário em Virgem, em oposição a Netuno, é uma subversão da ordem. E é isso que a gente tem que ter cuidado nos próximos dias, porque nesse período eleitoral tudo é possível. Mercúrio volta ao movimento direto, oposto a Netuno e ainda em quadratura a Marte. Marte está avançando por Gêmeos, regido por Mercúrio, vai fazer quadratura a Netuno antes de ficar retrógrado lá no final do mês. Então, Mercúrio volta ao movimento direto, é ótimo, mas a oposição com Netuno realmente inspira muita atenção e muitos cuidados. Além de Mercúrio, Plutão e Saturno também voltam ao movimento direto. Saturno é o planeta dos limites, do enfrentamento da verdade, da realidade, da estruturação. Plutão é o planeta das transformações, também de enfrentamento de verdades desconfortáveis. Plutão fala da nossa capacidade de transformar, de modificar.
Plutão voltando ao movimento direto, a gente já começa a sentir as reverberações de tudo que mudou nos últimos tempos, na nossa vida pessoal ou na coletiva, mas a gente também começa a se preparar, a gente começa a sentir mais força interna para retomar aquilo que a gente precisa movimentar. Portanto, Saturno e Plutão voltando ao movimento direto traz também essa tônica de maior velocidade, de as coisas finalmente se movimentando um pouco mais, aquilo que a gente quer mudar ou aquilo que a gente quer reestruturar também ganha mais força. Então, essa volta de 3 planetas ao movimento direto, com certeza também adiciona potência, adiciona energia e volatilidade também a este mês, com certeza. A outra coisa que é bastante importante sobre o mês de outubro é que temos começando a segunda temporada de eclipses de 2022. No dia 25 de outubro, temos um eclipse A2 de Escorpião, um eclipse parcial do Sol, o que é muito interessante. Tem dois fatos importantíssimos sobre este eclipse. O primeiro fato muito importante é que ele é um eclipse de nodo sul. Ele ocorre junto ao nodo sul da Lua. Eclipses de nodo sul geralmente remetem ao passado. Eles geralmente nos convidam ou nos dão a oportunidade de lidar com questões antigas que talvez não estavam bem finalizadas, que tinham ficado em aberto. O passado volta para a gente lidar com ele de uma maneira definitiva. Não quer dizer que tenha que ser algo desagradável, mas geralmente tem uma tônica também kármica. A gente precisando olhar para coisas que a gente tinha deixado em aberto. Como é um eclipse em Escorpião, essa tônica kármica se ressalta. Escorpião é um signo de purgação, depuração, eliminação de tudo que não é mais útil. Então, é em Escorpião que nós aprendemos a fechar os ciclos, que nós aprendemos a nos liberar daquilo que não precisamos mais. Fechamos portas, fechamos histórias para nos prepararmos para coisas novas, para estruturarmos uma nova vida. Então, Escorpião tem uma tônica muito potente de finalizações, de eliminação, e é um signo muito associado a transformações e a mudanças críticas. Então, um eclipse solar de nodo sul ocorrendo bem no início desse signo vem indicar um período favorável para a gente revisitar o passado e eliminar aquilo que tinha ficado, as pontas soltas, os restos, as coisas mal resolvidas. Eliminar tudo que ficou tóxico, mágoas, rancores da nossa vida emocional. Então, é um eclipse extremamente importante. E a outra coisa muito importante sobre esse eclipse é que ele ocorre ainda com Vênus conjunta ao Sol. Lembra daquela conjunção superior que a gente falou? Pois bem, a conjunção superior que Vênus faz ao Sol acontece no dia 22 de outubro, a 29 e 27 de Libra, no último grau de Libra, regido por Vênus. Como eu já disse, é uma conjunção importantíssima. Nesse mesmo dia, Saturno vai estar estacionário para voltar ao movimento direto. Anota esse dia 22 de outubro, porque ele está muito importante. E Vênus, nos dias seguintes, vai seguir de braço dado com o Sol, de maneira que 3 dias depois, eles entram, Vênus e Sol entram em Escorpião juntos.
eles ficam no mesmo grau por vários dias. E no dia 25, quando temos a lua nova, que é o eclipse solar, Vênus vai estar no mesmo grau da lua e do sol. Portanto, a presença de Vênus nesse eclipse traz uma qualidade significativa também de acordos ou de rupturas desses acordos, ou da necessidade de a gente olhar para a toxicidade das nossas relações, já que isso está acontecendo em Escorpião. Mas eu não vou falar muito disso aqui, porque depois eu vou fazer outro vídeo especificamente sobre os eclipses, é claro. Porém, vale a gente ficar atentos. E como eu disse, 3 semanas antes, a gente já começa a sentir os efeitos desse eclipse muito fortemente. Principalmente, uma coisa que eu observei na minha prática, isso aqui é algo que eu nunca vi escrito por aí, tá? Foi algo que eu observei aí na minha prática e particularmente na minha vida pessoal. Eclipses de nodo sul tem uma tendência ainda maior de a gente começar a sentir os efeitos um mês antes. É como se a gente começasse, como ele fala do passado, o passado já aconteceu. A gente está mais consciente. Tudo que já aconteceu é mais reconhecível. Então, a gente pode perceber com muito mais antecedência os temas desse eclipse, esse eclipse se manifestando. Portanto, vamos ficar atentos. Marte retrógrado, que é o outro ponto nevrálgico do mês de outubro. Marte, planeta da ação, da energia, de execução, agressividade, afirmação. Planeta belicoso também, na astrologia mundial, é como os países demarcam território, força. Marte trafega o signo de Gêmeos entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, exatamente por causa da retrogradação. Então, conforme avançamos pelo mês de outubro, Marte já está muito desacelerado, já está bastante lento, se preparando para engatar a marcha ré e voltar pelo caminho que já tinha percorrido. Marte vai estacionar no dia 29 de outubro, fica retrógrado no dia 30, a 25 e 36 do signo de Gêmeos, em quadratura a Netuno. Um aspecto bastante tenso para Marte. Marte vai retrogradar até o grau 807 de Gêmeos. Ele volta ao movimento direto no dia 12 de janeiro de 2023. Portanto, se você tem planetas entre os graus 5 e 25 desses signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, essa retrogradação de Marte por Gêmeos vai impactar você grandemente. É momento de revisar os assuntos regidos por esse planeta no seu mapa. Então, Marte, sendo o planeta da agressividade, ficando retrógrado, ele pede para a gente rever a maneira como a gente tem se afirmado no mundo, a maneira como estamos lidando com a nossa energia agressiva, que é um instinto neutro, é instinto de sobrevivência, especialmente como é que nós colocamos essa capacidade de assertividade na fala, na comunicação, já que ele está retrogradando por Gêmeos. Marte retrogradando por Gêmeos também indica segundas chances ou oportunidades que podemos retomar relacionadas aos assuntos geminianos. Questões intelectuais, escritos, estudos, cursos, treinamentos. Também vamos falar desse Marte retrógrado no momento só dele. Por isso, gente, esse é o mês de outubro, recheado de coisas muito significativas acontecendo no céu e na terra. Aplicando isso para os acontecimentos atuais,
Como a gente sabe, no Brasil, estamos em processo eleitoral, que é uma grande incógnita, como é que isso vai se desdobrar. A gente teve uma campanha eleitoral recheada de fake news, muito complexa, violenta, virulenta, com assassinatos acontecendo, ataques. Então, a gente está num momento realmente bem difícil, bem complexo. Se houver segundo turno, o segundo turno acontece na retrogradação de Marte, é outra coisa também bastante delicada. Ao redor do mundo, como você também sabe, nas últimas semanas não tivemos notícias muito tranquilizadoras. O conflito Rússia-Ucrânia se torna cada vez mais crítico, cada vez mais intensificado. Tivemos suspeita de sabotagem, né, dos gasodutos que ligam a Rússia à Europa, que isso pode ter um impacto muito grande nas relações da Rússia com os países europeus, que já está bastante estremecida, já estão estremecidas essas relações, exatamente devido ao conflito Rússia-Ucrânia, porque a OTAN, como sabemos, está dando suporte para a Ucrânia. Temos esse momento também muito perturbador, muito convulsivo no Irã. O movimento das mulheres, muitas mulheres foram assassinadas, ou já houve muitas mortes. Tivemos terremotos no México, tivemos situações diversas acontecendo ao redor do mundo, inspirando cuidados. E a gente ainda nem estava nesse momento mais crítico da quadratura Saturno-Urano. Então, por isso que a gente diz que esse mês de outubro está tão incendiário. Politicamente, as coisas vão atingir ponto de ebulição também em vários lugares do mundo. Em termos de conflitos também, a gente vai ter aí momentos muito delicados na política internacional nas próximas semanas. E ainda, infelizmente, sempre há o potencial de cataclismos, principalmente em períodos de eclipses. Por isso que é o mês especial que estamos descrevendo. Agora, eu vou compartilhar a minha tela, finalmente, para a gente olhar esses movimentos e para a gente também... Aí eu vou passar, cronologicamente, vou passar esses movimentos dia a dia para vocês também irem acompanhando, ok? Vamos lá. Cá estamos, trânsitos para 1º de outubro, sábado. Inclusive, o mês começa em ponto quente. Eu ia dizer outra coisa, mas achei a metáfora muito desagradável para este momento que estamos vivendo, porque a gente abre o mês de outubro com uma grande cruz ou um grande quadrado mutável, com a Lua na fase semicrescente, fazendo oposição àquele Marte geminiano, e simultaneamente quadrando o Mercúrio estacionário e Netuno. Então, é um sábado realmente bastante explosivo, demandando muita atenção. Agora, nesse sábado, a gente também começa o mês com Vênus em oposição a Júpiter, que não ajuda esse contexto aqui, principalmente porque Júpiter é o regente da Lua. Então, é um dia muito volátil, muito impulsivo, nervoso, até perigoso. No dia 2, como sabemos, Mercúrio volta ao movimento direto, já falei bastante, parte do ciclo natural de Mercúrio, ele está voltando de uma retrogradação de 3 semanas. O problema é que ele estaciona nessa oposição com Netuno, que indica essa subversão da ordem, esse caos
sendo instalado para atender sei lá a quais interesses. Então, esse processo eleitoral no Brasil demanda realmente muita vigilância, muito cuidado. No dia 2 de outubro é o dia que a Lua também entra na fase do quarto crescente. A partir daí, muita coisa ganha velocidade nesse ciclo lunar que começou em Libra. Aliás, eu vou até relembrar aqui a Lua Nova de Libra, que aconteceu no dia 25 de setembro, com Lua e Sol A2 de Libra, nessa oposição com Júpiter. Então, é muito importante a gente relembrar qual é o ciclo que foi instaurado aqui. Um ciclo de excessos, um ciclo de exagero, um ciclo que pede realmente que traz uma necessidade de a gente ter uma contenção, porque senão tudo se inflaciona, inclusive as coisas difíceis, e pode ser difícil de controlar depois. Então, dia 2 é esse dia crucial, com Mercúrio voltando ao movimento direto, oposto a Netuno, no dia das eleições do primeiro turno no Brasil. Seguindo adiante, lembrando também que de 1º a 10 de outubro nós temos aquele momento mais crítico da quadratura Saturno-Urano. Para você ver, nós temos aqui, no dia 4 de outubro, por exemplo, Saturno a 18h52, Urano a 18h15. Conforme avançamos por esses primeiros dias de outubro, nós temos, então, até ali o dia 11, dia 12, esse Saturno a essa distância de cerca de 38 minutos de Urano. Então, esse é também um plano de fundo que deve ser levado em consideração. Bom, próximos movimentos que temos aqui é que no dia 7 de outubro, o Sol em Libra fará oposição a Quíron. Essa oposição Sol-Quíron é o ponto alto da retrogradação de Quíron. É um momento delicado que indica uma tendência a estarmos muito vulneráveis dentro das nossas relações. É um momento delicado também para os acordos, para a diplomacia, onde a gente tende a se sentir mais ferido, mais ofendido. É um momento bastante crítico também para a identidade, para a individualidade, já que o Sol representa isso. No dia 7, além de nós termos o Sol fazendo oposição a Quíron, teremos Mercúrio fazendo trígono a Plutão. Esse trígono que é o terceiro de uma série de 3, porque Mercúrio fez esse trígono direto, ficou retrógrado e agora finalmente está se liberando. Mercúrio ainda está na zona sombria de retrogradação. Até o dia 12 ou 13 de outubro. Então, ele volta ao movimento direto, mas leva vários dias para sair, para percorrer pela terceira vez esses graus que ele passou retrógrado. Por isso, no dia 7, a gente tem esse Mercúrio no terceiro trígono a Plutão. E ainda tem o Sol também fazendo quincúncio ao Nodo Norte. Então, é um dia bastante tenso, é um dia que a gente pode ter muitos insights, mas, ao mesmo tempo, precisamos lidar com muita delicadeza, com muita gentileza dentro das nossas relações, porque está tudo meio inflamado, exatamente por causa dessa ativação de Quíron. Seguindo adiante, no dia 8, a gente tem a Lua na fase pré-cheia conjunta a Júpiter. Esse é um dia excelente para olhar para o céu à noite. A Lua vai estar já bem redonda e a conjunção com Júpiter vai colocar um espetáculo muito bonito no céu noturno. Vale a pena a gente olhar, a gente ficar atentos. No dia 9, a gente tem a Lua cheia em Áries.
Vamos olhar essa lua cheia, como é que está? Esse é o mapa da lua cheia em Áries para Greenwich, que é o mapa que a gente levanta para ver como isso se desdobra no mundo. É interessante a gente notar que, lembra que o Sol fez oposição a Quirón 2 dias antes? Portanto, a lua cheia acontece ainda conjunta a Quirón. A lua vai estar a 16 de Áries, a 2 graus de distância da conjunção a Quirón. O Sol já vai estar bem próximo, Vênus já vai estar bem próxima da conjunção ao Sol, 3 graus de distância, o que significa que Vênus também faz oposição a Quirón. Então, a gente tem uma lua cheia bastante dramática nesse eixo de Áries e Libra, que enfatiza muito as relações, os acordos, a necessidade de equilíbrio nas nossas parcerias. Porém, temos Vênus conjunta ao Sol, buscando muito esse equilíbrio, esse acordo, mas os dois em oposição a Quirón, indicando a fragilidade, a vulnerabilidade nesses acordos e nessas relações. Então, é uma lua cheia bem difícil, é uma lua cheia bastante tensa, e o que pode ajudar aqui é o fato de ela fazer um bom aspecto também com Saturno, que está em Aquário. Mas é uma lua cheia, de fato, muito dramática, especialmente dentro das nossas relações mais próximas. Seguindo adiante, no dia 10 de outubro, lembra? Saturno ainda está muito próximo da quadratura com Urano. No dia 10 de outubro, a gente tem Vênus em oposição a Quirón, Saturno quadrado com Urano, e nesse dia, Mercúrio entra em Libra. O que tem a ver, Marionice? Por que isso é importante? Vocês lembram do mapa do equinócio? Vou lembrar. Equinócio de Libra. O equinócio se deu com Mercúrio retrógrado a 0 de Libra, na conjunção inferior ao Sol. O ponto 0 de Libra é um ponto crítico. O grau 0 de todos os signos cardinais, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, são graus críticos. Aliás, o 0 de qualquer signo já é crítico. Dos signos cardinais, mais ainda, porque quando o Sol passa por esse grau, a gente tem mudança de estação, a gente tem uma mudança muito significativa na energia se desdobrando no mundo. Neste equinócio de Libra, que vale por 3 meses, é um período trimestral, tivemos o Sol ingressando em Libra nessa conjunção com Mercúrio, que estava retrógrado ali. Voltando, no dia 10 de outubro, Mercúrio reingressa em Libra, chega nesse grau 0. Ali, muita coisa pode eclodir, muita coisa pode se revelar, esse Mercúrio pode reativar muita coisa. Ali é aquele momento, assim, também de muita revelação, de muita coisa vindo às claras. O que também é muito interessante é que, além deste Mercúrio ativar o ponto do equinócio, então, muita coisa que tinha ficado latente, que tinha ficado em estado de dormência, agora acorda, agora ativa. Então, é um dia bastante crítico esse 10 de outubro. E nesse mesmo dia, Vênus, que é regente de Libra, também vai estar fazendo um quincúncio ao Nodo Norte. Então, aqui há um potencial, mais uma vez, de desacordos, de conflitos, de quebras, de desentendimentos. Vamos botar as barbas de molho. Seguindo adiante, no dia 11 de outubro, lembra, nós temos aí uma acumulação, uma somatória de vários fatores críticos ao redor desses dias.
particularmente, como eu já disse, entre 5 e 13 de outubro. Quais são esses fatores que se somam? A gente tem Saturno quadrado Urano, a gente tem Mercúrio ainda na zona sombria de retrogradação, Mercúrio ativando o ponto do equinócio. A gente também tem Marte quadrado com Netuno. Essa quadratura que também vai acontecer 3 vezes devido à retrogradação. Então, Marte vai estar no dia 11 a 23 de Gêmeos, fechando a quadratura exata com Netuno, que é um momento bastante crítico. Marte, como eu já disse, é um planeta egóico da vontade pessoal, da assertividade, do conflito. Em contato tenso com Netuno, a gente tem a sensação de que a nossa força está solapada, minada, nos sentimos impotentes e a nossa agressividade é subvertida, ou contra a gente mesmo, ou a gente pode recorrer a medidas indiretas, às vezes manipulativas, porque não nos sentimos capazes de enfrentar os nossos medos ou o que quer que seja diante de nós. Então, é um aspecto bem difícil para Marte e que também indica um potencial de medidas de subterfúgios, de subversão, de medidas enganosas, de a gente também recorrer a meios ilícitos ou a meios não muito corretos para atingir os nossos objetivos, às vezes. Às vezes a gente se sente simplesmente impotente, sem forças, sem foco, sem direção. É um aspecto que também pode ser bastante depressivo, porque há muita incerteza e muita dúvida sobre o nosso poder de fogo. E aí, quando a gente se sente inseguro, quando a gente não sabe do nosso poder, a gente não sabe usar ele adequadamente e a gente pode recorrer a essas medidas equivocadas. Então, Marte, nessa quadratura com Netuno, também inspira muitos cuidados. O que ajuda nesse dia é que o Sol vai estar em trígono a Saturno. Esse trígono Sol-Saturno, ele estabiliza um pouco a nossa vontade pessoal, estabiliza um pouco os nossos objetivos. O trígono Sol-Saturno, ele é indicador, inclusive, de que Saturno se prepara para voltar ao movimento direto. Gente, eu estou percebendo que eu esqueci de pontuar o dia que Plutão retoma o movimento direto. Esse dia é Plutão, no dia 7 de outubro, que eu já tinha pontuado aqui, no dia em que o Sol faz oposição a Quirón, nós temos Sol oposto a Quirón, Mercúrio trígono Plutão. Nesse dia, Plutão estaciona a 2606 de Capricórnio. Ele volta ao movimento direto no dia 8 de outubro. Então, 8 de outubro é outro período bastante crítico, porque Plutão está voltando ao movimento direto. O trígono, como eu estava dizendo, no dia 11 de outubro, que o Sol faz a Saturno, sinaliza esse Saturno também bastante desacelerado, se preparando para voltar ao movimento direto. Ainda no dia 11 de outubro, o Sol, além de fazer o trígono a Saturno, lembra que Saturno e Urano estão no mesmo grau? Portanto, o Sol caminha 1 grau por dia. Enquanto ele faz aspecto com um, ele faz aspecto com o outro. A questão é que o Sol faz um aspecto difícil com Urano, um quincôncio, que é um ângulo de 150 graus, que é desconfortável, irritante, impreciso, demandando muito ajuste entre nossos ideais, representados por esse Sol em Libra, e as medidas práticas ou a realidade concreta representada aqui por esse Urano no signo de Touro, um signo físico. Então, percebe por que essa primeira quinzena está tão nervosa?
As 2 quinzenas de outubro, elas estão nervosas, só que de maneiras diferentes. A primeira quinzena, ela tem essa tônica muito intensa de Saturno-Urano e do retorno de Mercúrio ao movimento direto, Mercúrio e Plutão, ativando vários pontos aí latentes e dormentes. Falamos da segunda quinzena já já. No dia 12, aquele mesmo Mercúrio faz a última oposição a Júpiter também, lembra? É outro aspecto que acontece 3 vezes por causa da retrogradação. Então, no dia 12, o Mercúrio também está nervosinho, está muito predisposto aos bate-bocas, a opiniões apaixonadas, fanáticas, muito acaloradas, demandando aí mais uma vez atenção. E a quadratura Marte-Netuno, ela fica exata, na verdade, entre os dias 11 e 12. Portanto, no dia 12, a quadratura está também no seu auge. De novo, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia importante também para os brasileiros. É outro dia muito nervoso, demandando muito gerenciamento mental e também da nossa comunicação. Seguindo adiante, no dia 13, Vênus faz quincúncio a Urano, tendência a alguns desentendimentos nas relações, a gente sentir aquela alergia, aquela arrelia de se sentir meio presa, né, pelas convenções, pelas expectativas tradicionais das pessoas. Então, atenção também com a maneira como a gente se conduz dentro dos relacionamentos. No dia 14, a mesma Vênus faz trígono a Saturno. E, na verdade, a gente vai ter aí vários dias um grande trígono de ar formado no céu, que, por um lado, pode nos ajudar a estabilizar os nossos pensamentos, a estabilizar as nossas expectativas, a talvez estabilizar ligeiramente os acordos, porque a gente vai ter aqui Vênus e Sol trafegando ali entre 15 e 23 de Libra, mais ou menos. Então, esse grande trígono vai durar aí alguns dias, em torno de uma semana. Vênus e o Sol, ali na transição entre o segundo e o terceiro decanato de Libra. Como sabemos, Saturno está a 18 de Aquário e Marte está ali a 23 de Gêmeos. No dia 14, a Lua soma forças a Marte. A gente tem um grande trígono de ar muito bonito, muito interessante, que pode ajudar a abrir saídas alternativas nas negociações, na diplomacia internacional. Ainda assim, precisamos lembrar que Marte está quadrando Netuno durante todo esse período. Os grandes trígonos às vezes também indicam a energia correndo solta, muito mais volátil, e é um período também que as coisas podem se precipitar, porque não tem bloqueio. Então, apesar de o grande trígono ser considerado uma configuração harmoniosa, muito positiva, é uma configuração complexa, é uma configuração que indica uma energia solta, e que pode se manifestar na forma de acidentes coletivos, de questões importantes. Por isso, é uma configuração que é uma faca de 2 gumes. Ela é muito boa para algumas coisas, mas ela também tem os seus poréns. Nesse momento, ela pode ajudar a estabilizar os acordos, ela pode ajudar a encontrar pontos de afinidade, pontos em comum entre as partes conflitantes, e isso pode ser a saída que a gente estava precisando, tanto nas nossas relações pessoais, que talvez estejam estremecidas. Olha, Vênus e Sol ainda em oposição a Quirón, ainda em quincúncio com Urano e com o Nodo Norte, e Vênus e Sol se aproximam de quadratura Plutão. Então, esse grande trígono pode apontar as saídas, as negociações,
os pontos de encontro para além dos pontos de divergência. Perdão. Então, isso no dia 14 de outubro, chegamos à metade do mês, e aí, nesse período, Saturno já vai estar começando, já vai estar bem desacelerado, se preparando para estacionar. No dia 15, não temos um acontecimento específico. No dia 16, o Sol em Libra faz um quincúncio a Netuno. Então, também momento sujeito a confusões, a ilusões, autoilusões que a gente cria para a gente mesmo, não necessariamente elas estão muito claras. No dia 17 é a vez de Vênus também fazer quincúncio a Netuno, então Vênus e Sol em Libra em quincúncio a Netuno pede muita atenção com os acordos que costuramos nesse período. Eles podem ter subtons, eles podem ter ali algumas expectativas não expressas, não muito claras, embutidas, que a gente não está lidando, não está endereçando, e lá na frente isso pode gerar desapontamentos, isso pode gerar decepções. Então, cuidado aí com os acordos que se faz neste período, porque eles deixam pontas soltas que podem gerar desavenças lá na frente. No dia 17, aliás, é um dia importantíssimo também, porque nós vamos ter Vênus em quincúncio a Netuno, é o dia em que a Lua entra na fase minguante a partir de Câncer, e o Sol faz trígono a Marte. Esse trígono Sol-Marte é parte do ciclo de retrogradação de Marte também. Aqui nesse ponto, o Marte já está super desacelerado, se preparando para engatar a marcha ré. E nesse dia, inclusive, a Lua entra na fase minguante numa configuração também bastante dramática, porque ela vai fazer quadratura ao Sol a 24 de Libra, a Lua a 24 de Câncer, a Lua fazendo oposição a Plutão. Vênus e o Sol já muito próximos da quadratura com Plutão. Então, é também um daqueles dias bem críticos nas nossas relações, especialmente nas relações familiares e nas relações de trabalho. Então, 17, mais um dia aí bem intenso. Dia 18, Vênus faz trígono a Marte. Esse também é um bom aspecto em que a gente consegue negociar os nossos desejos, os nossos gostos, as expectativas que temos em relação às outras pessoas, com as expectativas que elas podem ter a nosso respeito, com o que elas demandam de nós. A gente consegue equilibrar o nosso desejo de estar com os outros com a nossa capacidade de viver a nossa autonomia, de não anular a nossa individualidade para estar com os outros, não apenas o outro no sentido da relação amorosa, mas os outros importantes da nossa vida em geral. Então, é um bom aspecto que Vênus faz com Marte. Esse é um aspecto que geralmente pode indicar esse momento de uma celebração aí, em que a gente pode baixar um pouco as armas e a gente está mais disposta a colaborar. Esse trígono que Vênus faz a Marte fica exato no dia 18 de outubro. No dia 19, o Sol quadra Plutão. Sol em quadratura a Plutão também é um aspecto bastante carregado, também é um aspecto que pode indicar um momento de ruptura, um momento de crise no nosso relacionamento ou nas nossas parcerias comerciais, porque ali a gente precisa enfrentar algumas coisas que não queríamos olhar antes. A gente precisa
olhar para as dinâmicas relacionais com muita honestidade. A gente precisa enfrentar o que a gente tinha varrido para debaixo do tapete, os desequilíbrios, aonde a gente às vezes se mutila para caber dentro de uma relação ou para encaixar o outro na nossa vida ou para se encaixar na vida do outro. Então, Sol quadrando Plutão, Vênus vem a reboque. Os dois, Sol e Vênus em quadratura com Plutão, indica também um dia bem crítico para os relacionamentos, para os acordos e uma tendência, se a gente não gosta da verdade que tem que enfrentar, pode haver rupturas bem dramáticas. Esse também é um aspecto relativamente corriqueiro, porque o Sol faz aspectos tensos a Plutão 4 vezes ao ano. Conjunção, quadratura crescente, oposição, quadratura decrescente. Vênus também vai fazer esses mesmos aspectos ao longo do ano. Mas são dias marcados por muita tensão, por muitos jogos de poder, principalmente. Então, no dia 19, nós temos o Sol quadrando Plutão. No mesmo dia, vamos ter Mercúrio fazendo oposição a Júpiter, perdão, a Quirón em Áries. Então, de novo, tem aí um embate bastante complicado nesse eixo relacional. Por isso, são esses dias que estão bastante tensos também. Eu esqueci de pontuar o dia em que Mercúrio sai da zona sombria de retrogradação. Isso é 16 de outubro, porque é quando Mercúrio cruza o grau 8 de Libra. Então, a partir de 16 de outubro, ele finalmente está livre aí dessa zona de retrogradação. Mas, como eu disse, no dia 19, ele faz a oposição a Quirón, no mesmo dia que Sol e Vênus estão em quadratura com Plutão. Então, há um dia bastante crítico dentro do ponto de vista relacional, do ponto de vista dos acordos. No dia 20, é o dia que Vênus também faz a quadratura exata com Plutão, e Mercúrio, lá em Libra, também faz quincôncio ao Nodo Norte. Então, gente, esse miolo do mês não está diferente, continua tendo tensões muito significativas, embora a gente tenha esse grande trígono aqui de ar formado ao longo de quase todo o mês. Porque conforme Vênus e Sol avançam por Libra, Mercúrio vem se aproximando e ele vai também formando a mesma configuração com Marte e Saturno. Então, esse grande trígono de ar indica que, sim, há bons potenciais de negociação, de saídas, de articulação. Agora, será que estamos dispostos a negociar? Essa é a questão. E aí, finalmente, nós chegamos no dia 22. Chegamos no dia 22 de outubro. No dia 22 é o dia em que Vênus, olha aqui, Vênus faz a conjunção superior ao Sol. Vênus e Sol vão ficar numa dança durante muitas horas. Vênus vai ficar casime por um longo período. Casime é a conjunção de um planeta em até 17 minutos de distância, se aproximando e se afastando. Então, dia 22, a gente tem a inauguração de uma nova ponta estelar de Vênus em Libra, depois de 150 anos. É um momento interessantíssimo, é um momento bastante auspicioso, que está inaugurando aí uma temporada de cerca de 100 anos para olharmos mais de perto para as nossas relações do ponto de vista dessa busca de equilíbrio. A gente pode falar mais disso depois. Agora, também importantíssimo nesse dia é que Saturno estaciona, mas não apenas Saturno. Quem também estaciona é o asteroide Juno.
Juno é um asteroide também associado com parcerias, com o casamento, com o olharmos para as parcerias e para as nossas relações de forma também muito realista, parcerias entre iguais. Juno está trafegando atualmente o signo de Peixes e estaciona da retrogradação também para voltar ao movimento direto no mesmo dia que Saturno. Eles voltam ao movimento direto juntos. Isso é também bastante significativo num dia em que Sol e Vênus estão na conjunção superior, o asteroide associado também com parcerias estacionário. Então, esse dia 22 de outubro é um dia importantíssimo para costurar novas alianças, costurar novos acordos, para a gente perceber que tipo de acordos ou que tipo de relações queremos construir a partir daqui. 22 de outubro é importantíssimo. Saturno estaciona, Mercúrio também realça o estacionamento de Saturno, porque nesse dia Mercúrio vai estar em trígono exato com Saturno. Mercúrio vai estar também em quincôncio a Urano. Então, gente, 22 de outubro, anota aí na agenda que é um dia muito significativo, é um dia em que a energia está muito mobilizada, é um dia que pode favorecer muitos acordos se a gente encontrar os pontos de convergência nas negociações. É um dia importantíssimo, como eu já disse. No dia seguinte, vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. Vênus ingressa em Escorpião, à frente do Sol, mais ainda numa conjunção casime com o Sol. Logo depois, o Sol vai atrás. Então, no dia 23 de outubro, Vênus e o Sol entram em Escorpião. Como eu disse, Vênus fica muitas e muitas horas nessa conjunção casime com o Sol, avançando pelo grau zero de Escorpião. No dia 23, além de termos Vênus e Sol em Escorpião, teremos Saturno e Juno voltando ao movimento direto. Também um movimento importantíssimo para o andamento das coisas, para retomarmos a nossa necessidade de estruturação, de solidificação no mundo. Lembra, Saturno é o senhor do tempo, é o senhor do karma, ele voltando ao movimento direto, a nossa percepção do tempo se modifica. Estamos mais sintonizados agora com esse tempo cronológico mais uma vez. E ainda nesse dia 23, também teremos Sol e Vênus a zero de Escorpião, fazendo quincôncio a Júpiter a zero de Áries. Júpiter está retrogradando por Áries, ele vai voltar a Peixes já já. Percebe por que eu falei que o mês de outubro inteiro está tinindo? Porque todo dia tem algo importante acontecendo no céu. Haja fôlego, é montanha-russa constante, vertiginoso. É o mês de 100 dias. Escreve aí. Aí, no dia 25, avançamos um pouco. O que temos no dia 25? Mercúrio, aqui em Libra, faz quincôncio a Netuno. E temos o eclipse solar parcial a 2 de Escorpião. Então, 25 de outubro, nós temos um eclipse a 2 de Escorpião, o eclipse de Nodo Sul, conjunto àquela Vênus, como eu já tinha enfatizado bastante. Esse eclipse pertence à série Saros Solar 124, vamos falar disso também lá na frente, mas já fechamos o mês numa tônica intensa, passional,
carregada, porque eclipse em Escorpião não é pouca coisa, principalmente eclipse conjunto ao Nodo Sul. Então, prepare-se. Nesse dia 25, além do eclipse, a gente tem Mercúrio em quincúncio a Netuno e Mercúrio em trígono a Marte, em quem ele manda, já que Marte está atualmente em Gêmeos. Vai anotando aí. No dia seguinte o trígono Mercúrio-Marte vira de 25 para 26 de outubro. E no dia 27, a gente tem o Mercúrio também quadrando Plutão. Mercúrio aqui a 26 de Libra, quadrando Plutão a 26 de Capricórnio. Comunicações também em polvorosa, comunicações muito acaloradas, a mídia, mais uma vez, provavelmente desenterrando coisas aí do fundo do baú, muitas revelações impactantes. Seguindo, estamos chegando no final desses 100 dias do mês de outubro. No dia 28, o que tem de importante no dia 28, Maria Eunice? No apagar das luzes, Júpiter volta para Peixes. Como a gente sabe, Júpiter ingressou em Peixes em dezembro de 2021, empreendeu uma corrida super acelerada por Peixes, fez conjunção com Netuno lá em abril e ainda em maio entrou em Áries. Acelerou até o grau 8 de Áries, ficou retrógrado em julho, agora está retornando e agora em 28 de outubro ele reingressa em Peixes, que é uma das suas casas. Ele volta somente até o grau 28, então ele vai ficar aí mais ou menos um mês, mais um mês aí em Peixes, porque lá em novembro ele já volta de novo para Áries. Mas esse Júpiter voltando para Peixes é bem significativo também. É um outro movimento muito importante desse mês de outubro. Então, Júpiter volta para Peixes. Aí, no dia 29, temos Marte estacionando. 29 de outubro, Marte estaciona a 25 e 36 de Gêmeos. No mesmo dia, Mercúrio, regente de Gêmeos, ingressa em Escorpião, o que dá uma tônica ainda mais forte de crise, de eliminação, já que... E aí é muito interessante notar também que Mercúrio e Marte vão estar em recepção mútua. O que é isso? É quando um planeta ocupa a casa, o signo do outro. Então, Marte está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Nesse período, Mercúrio é o dispositor de Marte. Tudo que Marte vai fazer tem que pedir a concordância de Mercúrio. Agora, o contrário também é verdadeiro. Marte é um dos regentes de Escorpião. Portanto, Mercúrio em Escorpião está num signo disposto por Marte. Então, eles trocaram de casa, o que indica uma relação de camaradagem, de apoio mútuo. Esse Mercúrio também se torna mais afiado, mais sagaz, uma mente mais penetrante. E imprime uma tônica escorpiônica para essa retrogradação de Marte, que também vai ser muito importante. Aliás, como Marte fica 7 meses em Gêmeos, é um bom exercício de a gente perceber o movimento desse Mercúrio regendo esse Marte. Então, Marte entrou em Gêmeos em agosto, e a gente pode fazer esse exercício de ir observando o que Mercúrio vem fazendo, né? Desde agosto até março de 2023, quando Marte finalmente sai de Gêmeos. Mercúrio ficou retrógrado, ele vai ficar retrógrado de novo lá no início do ano, então é um momento muito interessante a gente olhar os movimentos de Mercúrio tendo como efeito
esse Marte retrogradando por Gêmeos. Anota isso aí também. Então, 29 de outubro, Mercúrio ingressa em Escorpião, Marte estaciona em Gêmeos. E, finalmente, no dia 30, Marte entra em retrogradação a 25:36 de Gêmeos. E Mercúrio chega aqui a 2 de Escorpião, ativando o grau do eclipse solar. De novo, esse 30 de outubro está intenso, carregado, crítico, né? Faltam palavras, por isso eu fico me repetindo sempre. É um outro dia importantíssimo, não sabemos se vai haver segundo turno ou não, né? Depois voltamos a falar disso aqui. E nesse dia 30 de outubro, a retrogradação de Marte também indica aí a necessidade de revisarmos as nossas ações nesses últimos 2 anos, como é que a gente se afirmou até aqui, como é que a gente veio empreendendo, como é que a gente veio defendendo ou afirmando a nossa individualidade, a nossa ação individual no mundo. E, no caso, como Marte na astrologia mundial também representa esse princípio bélico dos conflitos em andamento, a retrogradação de Marte pode também indicar um momento importante nos conflitos que estão acontecendo no mundo. Pode ser um momento de voltar atrás, de revisar, talvez de tentar fazer alguns acordos. Então, os conflitos podem recrudescer ou eles podem arrefecer, dependendo de como as situações estiverem lá naquele momento. E, finalmente, o mês de 100 dias acaba. Chegamos a 31 de outubro, Dia das Bruxas, Dia de Samhain, um dia também importantíssimo na energia, é um dia muito significativo de mudanças importantes também do ponto de vista dos desdobramentos e dos rituais pagãos. É um momento bastante mágico. A gente tem 31 de outubro abrindo aquele tríduo de celebrações, né? Chamado Dia das Bruxas, ou que era o dia de Hallows Eve, Dia de Todos os Santos. O dia 1º de novembro é Dia de Todos os Santos, o dia 2 é Dia dos Mortos, dias de finados. Então, fechamos o mês aí com chave de ouro. Esse final de outubro, a gente encerra esse mês, como já disse, com Marte já retrógrado, com Mercúrio, Sol, Vênus em Escorpião, se aproximando da conjunção ao Nodo Sul. E no dia 8 de novembro vamos ter o eclipse total da Lua a 16 de Touro, mas a gente também vai falar disso bem lá na frente. Gostaram? Né? A gente está cansada só de falar. Imagina viver tudo isso aí nesses próximos 30 dias? Nossa, parece tudo muito dramático. Estou fazendo sensacionalismo? Não, você sabe que não. A gente está vivendo um momento dramático no mundo, no Brasil. A gente fala tudo isso aqui para a gente se organizar melhor, para a gente botar o pé no chão, organizar a nossa energia pessoal, organizar nossas emoções, para a gente não se deixar levar por essas emoções, energias caóticas desencontradas no mundo lá fora. O que você pode fazer aí nesses próximos 30 dias? De novo, esteja sempre muito consciente de quem é você, de qual é o seu lugar no mundo. Esteja sempre muito consciente das suas convicções com honestidade, mas também não entre na armadilha de defender isso a ferro e fogo, de forma fanática, porque o preço pode ser alto. Então, tenha clareza de você, tenha clareza do seu lugar e daquilo que você defende, mas também tenha bom senso.
Ninguém precisa ser boi de piranha nesse momento tão volátil que está aí no mundo. Cuida da sua energia, cuida da sua vibração. Se as coisas estão mais tensas para você, porque, lembra, não é igual para todo mundo, né? É mais carregado para quem tem planetas sendo ativados, planetas pessoais sendo ativados por essas configurações. Do contrário, você vai viver tudo isso de uma forma mais indireta, né? Recebendo isso, vamos dizer, pelas questões coletivas. E daí, se a coisa estiver muito tensa para você, aí na sua família, no seu contexto pessoal, peça ajuda terapêutica, recorra aos mecanismos ou aos recursos que você já está acostumado, que sabe que lhe ajuda a centrar, a botar o pé no chão. Então, a gente sempre pode também recorrer a florais, que ajudam a gente a ter mais organização emocional. No mínimo, se você não tem condições de fazer uma consulta, usa um rescue que ajuda a dar uma equilibrada, ajuda a dar uma assentada. Se você usa cristais e acredita nisso, recorra aos cristais. Ou você pode usar uma fitoterapia, um chazinho mais calmante. Você pode, em momentos mais carregados, mais tensos, que você não tem com quem conversar, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que existe há muito tempo. Ele é uma organização voluntária que ajuda na prevenção do suicídio, mas não atende apenas suicidas. O CVV está disponível para escutar qualquer pessoa que esteja atravessando algum momento de angústia, que não tem com quem falar. Então, mesmo que você não esteja num momento tão crítico pensando, tendo ideias suicidas, você pode recorrer ao CVV. As pessoas estão lá disponíveis para ouvir você em momentos angustiantes também. Então, a gente pode entrar em contato com a nossa rede de apoio, a gente pode também pensar na nossa família, nos nossos amigos, buscando esse apoio mútuo, oferecendo apoio quando a gente percebe que alguém está enfrentando algumas situações mais sérias, ou pedindo apoio quando é a gente que está precisando. Sobretudo, vamos ter certeza de uma coisa que eu sempre digo: o que quer que esteja acontecendo, a nossa alma pediu para estar aqui, encarnada, nesse tempo, nesse lugar, vivendo tudo isso. A gente está num momento crítico, mas escolhemos estar aqui, então temos muito que aprender aqui. É um momento que, por mais bizarro que pareça, os espiritualistas dizem, é um grande privilégio estar vivos aqui, porque a gente está sendo posto à prova e temos chance de evoluir grandemente ao lidar, ao enfrentar tudo isso que estamos enfrentando. Tudo isso, a ideia é que a gente se humanize cada vez mais, que a gente se sensibilize cada vez mais, que a gente amadureça como humanos, que a gente melhore, que todas essas dificuldades e crises nos ajudem a melhorar. Infelizmente, às vezes acontece o contrário, né? Mas nós aqui precisamos focar e pensar como tudo isso está me convidando a ser melhor ser humano, a ser melhor indivíduo, a ser melhor pessoa no mundo, aí no lugar onde você está fazendo o que você já faz. Como você pode ser uma pessoa melhor, como você pode atuar melhor no seu papel, apesar ou até por causa de tudo isso que está acontecendo. Eu estou sendo romântica. Estou. Eu tenho um lado romântico e eu insisto em acreditar que a gente está passando por tudo isso. É um desafio para nos ajudar a melhorar. Então, esse é o mês de outubro. Eu desejo que eu esteja muito errada, que não seja nada disso. Vou ficar muito feliz. Se for um mês levinho, tranquilo, que nada demais,
que não haja toda essa tensão. Gente, vou achar ótimo, vai ser maravilhoso se tudo isso aqui que eu acabei de falar for tudo balela, e o mês for assim, sossegado, e vai ser maravilhoso. Mas, né, vamos nos preparar, gerencie suas emoções, centre-se e eu desejo para você, onde você estiver, um excelente mês de outubro, com o melhor que você puder ser, o melhor que você puder dar ao mundo, a essa conjuntura que a gente está vivendo atualmente. Deixa seu comentário aqui, vai me contando como é para você e a gente vai se falando. Nas próximas semanas eu vou fazer atualizações. Cheguei a pensar em fazer 2 vídeos separados, porque eu sabia que ia ficar longo pra caramba, mas no fim das contas resolvi fazer só um, né? Então, é isso. A gente vai atualizando aí, porque o mês está tão intenso que vai ter muita coisa para falar nas próximas semanas. Ótimo mês de outubro para você e até a próxima.